vocês coisas que eu aprendi na FGV, tá? Que ajuda muito a questão da ansiedade dentro de obra, ajuda muito a questão de como a gente vai fazer a nossa... É a última parte, tá, gente? Fica aí comigo até o finalzinho, que essa aí é uma coisa que vocês podem usar, inclusive na faculdade, tá? Diminui muito a ansiedade de como a gente vai resolver os nossos problemas. Porque a nossa geração, a geração de vocês, a minha geração, a geração de vocês, né? A minha geração, a Y de vocês, a Z. O que a gente tem? A gente é muito ansioso. E a gente acha que é multitarefa. E a gente acha que tá fazendo tudo assim, nossa, não, eu sou capaz de fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. Será que você é realmente capaz de fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo? Será que não é uma coisa assim, que vai... Se você... Vamos lá. Se você é um multitarefa, que começa uma tarefa e termina essa tarefa, começa outra tarefa, termina essa tarefa, começa outra tarefa, termina essa tarefa, aí você é um multitarefa correto. Agora, se você é a pessoa que tenta fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo, mas não termina nenhuma, ao final do dia, o que você fez? Nada. Se você não tem uma tarefa terminada, é a mesma coisa que você não tem nada, tá? Qualquer livro de gestão de tempo, inclusive, qualquer coisa, nas formações ali, na FGV e etc., o pessoal frisou essa parte. Você gasta muito mais energia quando você tem uma tarefa não terminada e daí você dorme, ou sei lá, você começa um monte de coisa, aí você vai retomar aquela primeira tarefa que você começou e não terminou. Quando você vai retomar, você tem que ter uma energia brutal para você poder sair daquele ponto que você parou, tá? Então, o que eu quero trazer aqui? Técnicas de gestão que vão ajudar vocês no momento que vocês estiverem liderando uma obra, tá? Por quê? Porque existem muitas tarefas que são atribuídas a nós no momento que você está ali como RT. Eu vou trazer aqui, então, o que você faz. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que priorizar. Depois, você faz um plano de ação. Depois, você vai atrás da causa raiz desses problemas. Para daí, então, trazer ações que você vai fazer de contingência, né? Contenção, correção e etc. Para que esse problema, essa causa raiz não se repita. Beleza? E isso vocês podem, inclusive, aplicar para tudo na vida de vocês. Para a faculdade, vamos dizer que vocês têm aí um camalhaço de coisas para fazer. Então, isso é uma técnica da FGV que eu vou trazer aqui para vocês de como priorizar essas tarefas, tá? Última coisa, gente, 20 minutinhos e a gente encerra, beleza? Já tá aí, já 9h30. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vamos inventar aqui 4 problemas que o seu mestre de obra chega para você lá estressado num dia. Já chega logo cedo ali, ó. Ó, Maria, ó, acabou o revestimento do piso e eu tenho um pedreiro acabamentista e um servente, o servente dele, ocioso. Ó que alegria, probleminha bem top, né? Putz, já fica, né, estressado. Aí já vem com outra também. Ó, o Joãozinho torceu o pé ontem, tá de atestado, não tá vindo hoje. Então, você tá com menos um servente também. Outra coisa que ele traz pra você, ó, o carpinteiro tá brigando com o armador, os dois tá querendo se pegar no braço, se você não fizer alguma coisa, um vai pedir conta, o outro vai querer bater no outro, enfim, uma briga. Então, são 3 problemas aí até o momento. E um quarto problema, ó, você tem que me imprimir lá o detalhamento arquitetônico lá do banheiro, da paginação lá do banheiro X, porque senão amanhã, ó, eu vou começar a trazer a equipe lá pra revestir esse banheiro. Se você não trouxer o detalhamento desse banheiro, eu não vou ter como revestir, beleza? Então são 4 problemas aí que nós temos, certo? Então eu vou escrever ele aqui no quadrinho, tá? Vai sair ao contrário para vocês, né? Então o primeiro problema que nós temos é o revestimento de piso que acabou. Problemaço, né? Revestimento. Então, eu vou botar aqui só revestimento, que acabou. O segundo problema que a gente tem é o Joãozinho lá, o servente, que torceu o pé ontem, abriu uma CAT e tal, e tá de atestado hoje. Tô com menos um servente na minha obra. Tô menos um serve, vou colocar aqui, abreviado, tá? Terceiro problema, a briga lá entre o carpinteiro, o armador, um querendo bater no outro, o outro querendo pedir conta, etc. Mas o problema que nós temos é a briga. E a impressão do detalhamento lá da paginação do banheiro, porque se eu não tiver com essa impressão na obra amanhã, o que vai acontecer? Eu não vou, o seu pedreiro lá com seu servente de revestimento desse banheiro não vai conseguir dar andamento nas atividades, certo? Então, eu vou botar aqui IMP de impressão. Então, está descrito aqui no nosso quadrinho os 4 problemas que nós temos aqui para resolver. E a primeira técnica que eu vou trazer aqui para vocês é de priorização desses problemas. Sabe quando você tem 300 mil coisas para fazer e você não sabe nem por onde começar? Então, é essa técnica que eu quero trazer para vocês.
que chama matriz Guth. Você vai dividir entre gravidade, urgência e tendência, tá? Então, peraí, deixa eu diminuir aqui. Então, para o nosso problema, acabou o revestimento do piso e eu tenho um servente e um pedreiro acabamentista ocioso. Qual que é a gravidade desse problema, certo? Matriz Guth. Gravidade, urgência e tendência. Qual que é a gravidade desse problema aqui de ter acabado o revestimento? Vamos estabelecer de 1 a 5 a nota. 1, o menos grave, 5, super grave. Acabou meu revestimento e eu tenho 2 pessoas ociosas. Isso é um problemaço, certo? Você tem 2 pessoas ociosas, você tem menos um produto dentro da sua obra, né? Você está aí com um controle de estoque terrível. Então, gravidade, vamos colocar nota 5. Urgência. Qual que é a urgência de você resolver isso? Ah, posso esperar aí uma semana para resolver ou tem que resolver antes de ontem isso daí, porque senão você vai continuar com sua equipe aí ociosa, né? Então, vamos colocar aí como sendo 5 também, né? 5 é a nossa nota alta, nossa nota máxima. A tendência, o que é tendência nessa nossa matriz Guth, né? Estou preenchendo as notinhas aqui. Qual que é a tendência? O que é essa tendência? Tendência é assim, se você não fizer nada, qual que é a tendência? A tendência é piorar e piorar absurdos, né? Porque se você não fizer absolutamente nada, sua mão de obra vai continuar ociosa, né? Desse pedreiro e servente, e seu revestimento não vai chegar na sua obra, né? Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Se seu revestimento não chega na obra, né? Então, vamos botar aí essa tendência de 5. Beleza. Joãozinho torceu o pé ontem e eu tô com menos um servente. Esse é um problema grave, né? Porque, poxa, a pessoa se machucou. Eu tenho que buscar a causa raiz desse machucado. Ou será que ele tropeçou no pé sozinho? Mas é um problema aí relativamente grave. Vamos botar a nota 4, tá? A urgência de eu resolver isso. Bom, Joãozinho torceu o pé ontem, já abriu uma CAT, já deu entrada no hospital, já resolveu tudo que tinha que resolver e tá de atestado hoje. Não tem urgência de resolver nada, né? Vamos dizer assim, eu só preciso achar a causa raiz desse problema para poder que ele não se repita, né? Seja esse um problema, por exemplo, de armazenagem errada, organização ruim de canteiro, que fez ele tropeçar num material que estava ali armazenado de uma forma, né, sei lá, estava ali um toco de madeira aleatório ali no meio da obra, ele tropeçou e caiu e por isso ele machucou o pé. Então isso é problema de dentro de obra que a gente pode, né, evitar que ele aconteça. Então tem que buscar essa causa raiz. Mas é urgente buscar essa causa raiz? Não é urgente, né, gente? Porque o cara já torceu o pé, já deu entrada no hospital, já abriu a carta, já tá de atestado, já fez tudo que tinha que ser feito. Então, só tá de atestado, beleza? Então, urgência, vou botar aqui 2. E a tendência? Se eu não fizer absolutamente nada, o que vai acontecer? Nada, né? O nosso Joãozinho tá lá, continua com o pé machucado. Se eu fizer ou não fizer alguma coisa, ele continua com o pé machucado, certo? É um problema que a tendência dele, se eu não fizer nada, então vamos dar uma nota baixa aí, vamos dar uma nota 1, que a gente só tem que caçar, então, qual que é a causa raiz disso, porque se a causa raiz for algo que a gente possa mudar dentro de obra, então a gente coloca aí uma nota, né, razoável, né? 1, tá bom. A briga. O carpinteiro querendo encher a mão lá no meu armador, os dois estão querendo, um querendo bater no outro, um querendo pedir demissão, sei lá o que. A briga é um problema gravinho, né? Porque você não pode deixar aí que aconteça, né, dos dois realmente um querer bater no outro de verdade. Então, a gente tem que resolver isso daí. Então, vamos botar ali a gravidade disso, né? Qual que é a gravidade desse problema? Vou botar um 4. É um problema razoável. Qual que é a urgência de eu resolver isso? Uma urgência ok, né? Porque afinal, se eu não fizer absolutamente nada, os dois vão estar empurrados um com o outro, é capaz de um sair na mão com o outro, né? Então, uma urgênciazinha bem razoável, né? Eu vou botar um 4. Qual que é a tendência? Se eu não fizer absolutamente nada com esse problema, o que vai acontecer? Esse problema vai piorar? Vai, né? Não vai se resolver. Se eu não for lá conversar com um, conversar com o outro, ver o que eu posso fazer ali para intermediar os dois, ou às vezes demitir um, que seja aí, você tem que buscar a causa raiz dessa briga aí. Se for um muito briguento, se for uma pessoa ali que é muito problemática, vale a pena continuar com essa pessoa dentro de obra, né?
Lembra do cesto lá da maçã? Se você tem uma maçã podre, ela acaba apodrecendo o resto do cesto, né? Então, você tem uma pessoa ali que é muito pra baixo, ou muito briguenta, ou muito, né, muito agressiva, se você continuar lá dentro da obra, você vai fazer com que outras pessoas se tornem agressivas aí, porque vai estar de saco cheio da existência desse ser ali, né? Então, vamos colocar ali que se a tendência, se você não fizer absolutamente nada, é de piorar aí, né? Então, nota 4, tá, gente? Tô fazendo aqui nosso quadrinho da matriz Gucci. E a impressão do nosso detalhamento do banheiro lá, que vai começar amanhã, é grave? Não é muito grave, né, gente? É só impressão lá do detalhamento. Se não imprimir, realmente, a equipe vai ficar ociosa, mas é só uma impressão. Então, vamos botar ali 3. Né? Tem uma relevância, mas nem essa relevância toda. Urgência. Não é muito urgente, né? Eu posso fazer isso depois de resolver os outros problemas, posso fazer isso amanhã cedo, enfim. Você dá uma nota aí, vamos dar uma nota 2. E qual que é a tendência? Se você não fizer absolutamente nada, vai deixar uma galera ociosa amanhã, né? Então, vamos botar um 3 aqui, um 4. Vamos botar um 4. O que você faz com essas notas agora? A gente multiplica para saber qual que é a ordem dos problemas. Então, aqui é a matriz Gucci, ela serve para a priorização dos problemas. O que você vai resolver primeiro? Então, a gente já viu aqui que a nossa questão do revestimento está acabada, nossa equipe está ociosa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que agir agora, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Logo aqui de cara, se a gente for ver, né, 4 vezes 4 vezes 4, 64, a nossa segunda coisa que a gente vai fazer vai ser resolver a questão da briga, que deu 125 de nota, que deu 64. Aqui, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8, né? E aqui, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, aqui vai ser em terceiro lugar, essa questão da impressão. E a última coisa que eu vou fazer a respeito vai ser buscar a causa raiz aí que fez o nosso servente torcer o pé e, portanto, se machucar, certo? Então, priorizei meus problemas através da matriz Gucci. Priorização dos problemas. Agora eu sei o que eu vou resolver primeiro. Vamos trazer só um problema, né? Porque senão, se a gente for resolver todos aqui dentro dessa aula, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, vamos resolver essa questão, né? Criar um plano de ação para essa questão do nosso revestimento que acabou dentro de obra. Qual que é a formulazinha de plano de ação que é mais famosa e que todo mundo usa em toda gestão de empresa, etc. 5W2H. O que é o 5W2H? São palavras em inglês, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro W de 5W2H é o what. Vou escrever aqui no quadro e a gente já vê, tá? O segundo W é o who. O terceiro W é o when. O quarto W, 1, 2, 3, 4, é o quarto mesmo. Tô perdendo as contas já. É o why. E o 1, 2, 3, 4, tá faltando um, peraí. Why, where. Eu pulei um. Where. Que é onde. E os dois H, um é how e o outro é how much. Para que serve isso? É bom você ter um plano de ação. Se você tem um cliente, você já apresentar tudo que você vai fazer. Se você tem um chefe, você apresentar tudo que você vai fazer. E se você é um líder de obra, se é uma construção que é sua, para você saber exatamente o que você vai fazer. Então vamos lá. 5W, 2H. Primeiro W é o what. O quê? O que você vai fazer? Então, qual que é esse plano de ação? Você quer fazer o que em relação a esse plano de ação? Você vai descrever esse teu problema. A gente tem um revestimento que acabou e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa comprar mais revestimento. Então, o nosso o quê é comprar mais revestimento. Who significa quem. Quem que você vai designar para fazer essa tarefa com você? Então, você pode fazer só você, ou você pode designar, por exemplo, um servente para fazer a contagem de caixas de quantos ainda vão precisar, para você ter uma resposta rápida aí de quantos você vai precisar comprar. Então, o what é o que você vai comprar mais revestimento desse que acabou. Who, você vai determinar alguém para te ajudar, né? O who é quem. Para te ajudar, determinar pessoas, um estagiário, um servente, enfim, que vai te ajudar a estabelecer, a rodar esse plano de ação. O terceiro é o when, quando. É um problema que a gente acabou de priorizar, né? Então, esse when aqui dentro desse 5W2H, que é só
uma sistemática de fazer plano de ação. No caso nosso aqui, como a gente priorizou os problemas primeiro, é aquele que a gente tem que fazer ontem, né? Porque a gente sabe que o investimento não chega de um dia para o outro na obra, né? Se você tiver ali disponível numa loja dentro da sua cidade, aí chega de um dia para o outro. Mas se não, vai demorar uns dias para chegar. Então você tem que pedir ontem esse negócio, né? Então tem que ser logo. Então, temos os 3 W. O próximo W é por quê? Por que eu tenho que comprar desse revestimento? Justamente por causa do nosso problema lá, ele acabou. Então, a gente vai ter que ir atrás disso daqui. Por que desse troço, desse revestimento acabou? Qual foi o problema que causou isso daqui? Por que meu revestimento chegou no final, né? Não era para ter chegado. O que aconteceu? Então, a gente tem que buscar a nossa causa raiz. Depois do nosso plano de ação que a gente vai fazer isso. Onde que vai acontecer isso aqui? Daí você pode determinar que você vai fazer essa contagem dentro da obra, ou se você vai determinar que um estagiário ali de arquitetura, ou o próprio projetista, arquiteto e tal, que vai determinar quantos metros quadrados ainda faltam, porque daí você estabelece, mostra para ele, né, que você andou do seu cronograma físico daquele revestimento e o que está faltando, e ele vai lá, faz os cálculos certinho do que vai faltar, e você determina se vai ser no escritório, se vai ser na obra. Pode ser um servente que você está pedindo para te ajudar, ou que vai contar as caixas ali na obra mesmo, ou pode ser o projetista, o arquiteto, enfim, que vai estar lá no escritório para fazer esse where aqui, né? E os outros Ws, os Hs. Como e how much, né? Que é o valor. Como que eu vou fazer isso? Vou ligar lá no meu fornecedor que me forneceu esse piso para comprar mais piso. How much? Eu vou justamente, depois do levantamento de quanto que falta, eu vou saber quanto que vai custar. Esse negocinho aqui para fazer plano de ação, ele é ótimo, gente. Por exemplo, quando você tem um cliente, quando você tem um chefe, você já traz tudo pronto. O que você vai fazer, com quem você vai fazer, quando você vai fazer, onde você vai fazer isso, como você vai fazer isso, qual é o preço que você vai gastar com esse plano de ação para poder resolver esse problema. Antes de achar a nossa causa raiz, que é o why, né? Então, isso aqui é uma priorização, a gente está rodando um plano de ação. Então, quando você tem o chefe, quando você tem o cliente, você trazer isso para ele pronto, é a coisa mais linda do mundo. E se você que é o líder de obra, que assim como eu, é responsável pelas obras que você mesmo financia, você vai ter na sua frente ali um plano de ação que você consegue visualizar de uma forma rápida e fácil tudo que você precisa fazer, tá? Então, para você não ficar ansioso demais, tipo, meu Deus, olha o tanto de problema que eu tenho para resolver, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Então, você tem ali um métodozinho para você se guiar de uma forma que você não fique desamparado, vamos dizer assim. Qual que é o próximo passo? Agora a gente tem que mostrar a causa raiz desse problema, tá? E a forma mais fácil de você achar a causa raiz de problemas é aquele negocinho chamado Ishikawa, tá? Que é o espinha de peixe. O que é o espinha de peixe? Você vai colocar o seu problema numa ponta, então vamos botar lá, revestimento que acabou. E você vai determinar todas as áreas da sua empresa que podem ter causado esse problema. Por isso que chama espinha de peixe, né? Você vai trazendo todas as áreas da sua empresa que podem ter causado esse problema. E o método mais utilizado para você padronizar essas áreas é o 6M. Mas você pode escolher, tá? O que você vai estabelecer como setores aqui, como frentes do que pode ter causado esses problemas, tá? Aqui eu vou trazer o 6M, que é o mais conhecido. Então, o que o 6M ele traz? Ele traz meio ambiente. Foi um problema de meio ambiente? O que é o meio ambiente aqui? Seria, por exemplo, meu funcionário desmaiou porque ele estava num espaço confinado que não teve troca, sei lá, estava um gás lá e ele acabou desmaiando. Isso é um problema de meio ambiente, tá? No nosso caso do revestimento que acabou, meio ambiente não vai influenciar, tá? Então a gente corta essa perna aqui. Outro M, maquinário. Maquinário. Teve alguma máquina que pode influenciar na quebra de material, que pode influenciar de alguma forma que esse material acabasse antes do prazo, né? Antes do determinado, né? Que a gente compra uma quantidade de piso para realmente conseguir revestir todo o piso possível. E sim, você descobre,
Você vai caçar lá na sua obra todo o maquinário que foi responsável ali por transporte, etc, de piso, e descobre que o seu guincho, que o cabo de aço do seu guincho tinha um amassadinho. E toda vez que ele subia, quando ele chegava esse amassado lá na roldana, lá em cima do guincho, ele fazia um tranco assim, e quando ele fazia esse tranco, o guincho, na hora de subir esse revestimento, acabava com esse tranco quebrando o revestimento. Olha aí, achamos uma causa raiz possível para que esse problema aconteça. Então vamos colocar aqui o maquinário como sendo um setor possível para esse nosso problema aqui, beleza? Acabou? Ainda não. Outro setor que eles colocam, outro M, mão de obra. Foi minha mão de obra? Minha mão de obra, ela tá seguindo a paginação? Aí você vai lá atrás, pessoal, você sabe que sua mão de obra é uma mão de obra boa, você já confia na qualidade, você foi lá verificar a paginação, se ele realmente fez de acordo com o projeto, para saber se ele não gastou mais do que o necessário de revestimento na hora de assentar, e você descobre que não, que a mão de obra foi toda ok. Então não tem nenhum problema que possa causar, né? Não tenha nenhuma causa raiz que possa vir da mão de obra para causar esse problema maior aqui, que foi acabar nosso revestimento. A gente corta essa perninha aqui da mão de obra, beleza? Qual que é outro M? Mão de obra tem método. Qual foi o método utilizado para fazer a contagem desses revestimentos dentro da nossa obra? Foi contado simplesmente metro quadrado, com polyline lá dentro do AutoCAD. Será que não existiria outra forma de fazer, para fazer um duplo check, para ter certeza absoluta de que não teria erro no método? Então vamos colocar aqui como um problema possível também, uma causa raiz possível para esse problema, né? Um problema possível, uma causa raiz para esse problema, que poderia ter sido, por exemplo, não só contado pelo metro quadrado com as polylines lá de dentro do seu projeto, mas sim peça a peça, quando você vai revestir, principalmente os porcelanatos grandes, etc., contar pecinha por pecinha para ter dois tipos de checagem, dois tipos de método, não só pelo metro quadrado, mas também contar por peça. Então vamos colocar aqui como sendo uma possível causa raiz do nosso problema, certo? E daí nós vamos lá caçar na parte do material, que é o próximo M, material. O material que a gente comprou é bom? A fornada que veio lá, ela veio boa? Será que foi o material que estava sensível e esse revestimento ele se partia com facilidade? Ou que simplesmente o material estava ok? E aí você descobre que o material estava ok. Então não temos nenhuma causa raiz possível vindo aí dessa perninha de material. E qual que é a última perninha aqui do 6M para a gente buscar a causa raiz? Que é medida. O que é essa medida aqui? É as coisas mensuráveis, né? Então, unidade de medida. Vamos dizer que a pessoa, o arquiteto, vamos dizer que fui eu lá, Maria Fernanda, na hora de eu fazer as polylines lá para determinar metro quadrado do nosso revestimento de piso, eu fiz errado e contei errado. Então, a polyline, que era para estar dando, sei lá, vou inventar um número aqui, 56 metros quadrados, eu mandei comprar 40. Então tem outra possível causa raiz para ter feito faltar piso aqui na minha obra, certo? A gente tem 3 causas raízes para a gente tratar para que nunca mais esse problema aconteça, que é acabar o revestimento da nossa obra. Então eu vou escolher um dos problemas aqui para a gente atuar em cima dele, uma das causas raízes para a gente atuar em cima dela para nunca mais ter um problema como esse na obra. Que eu escolhi o cabo de aço do guincho que estava dobrado. O que a gente tem que buscar? Que nunca mais se repita essa causa raiz, para que a gente não tenha lá na frente o problema de acabar o revestimento e ter mão de obra ociosa. O que a gente precisa fazer? Ação de contenção. Então, por exemplo, vi que o cabo está amassado. Para tudo. Para guincho, para maquinário, para mini-grua, para o que estiver funcionando aí com esse cabo amassado. Porque se começar a subir revestimento com esse cabo amassado, quando chegar lá na rodaninha lá em cima, ele vai dar um tranquinho e vai fazer um saculejo assim no revestimento que está subindo e vai quebrar esse revestimento. Então, medida de contenção, para tudo. Medida de correção, vamos trocar esse cabo de aço. Medida de contingência, ter mais cabos de aço dentro da sua obra para que você não tenha que parar o maquinário e ir atrás de um cabo de aço para poder trocar.
Então, contenção parou o problema. Para tudo. Correção, trocar o nosso corda de aço. Contingência, você ter mais cabos de aço dentro da sua obra para você ter a certeza de que você tenha para trocar. E a última coisa, prevenção. Como que eu faço para tentar prevenir que esse problema nunca aconteça? Verificação diária desse material. Então, o próprio operador do guincho, da mini-gru, seja lá o que for o maquinário que você está fazendo a movimentação vertical dos materiais da sua obra, ele pode fazer essa verificação através de uma ficha até, inclusive, diariamente para saber se esse maquinário realmente está ok. E uma dessas verificações é verificar se o cabo de aço, então, está inteiro aí, sem nenhum amassadinho. Então, você tem as medidas de prevenção, de contingência, de contenção, de correção em cima dessa causa raiz, para que aquele problema de que acabou o piso e deixou minha mão de obra ociosa nunca mais ocorra. Então, a primeira coisa que a gente faz, prioriza nossos problemas, que é um monte de problema que vem ao mesmo tempo, a gente tem que saber o que a gente vai resolver primeiro. Tem que ser multitarefa inteligente, e não multitarefa bobo, que vai lá, começa um monte de tarefa, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, no final do dia você não fez nada, tá? Então você tem que começar e terminar uma tarefa, começar e terminar outra tarefa, começar e terminar outra tarefa. Assim você está sendo produtivo, assim você está gerindo corretamente seu tempo, beleza? Então, priorizei minha tarefa através da planilha Gucci, vou estabelecer notas para gravidade, urgência e tendência para cada problema que eu listei. O problema com maior nota, que você multiplica ali, né, as notinhas que você deu, você vai resolver primeiro, você lista ali, está priorizado, faz o plano de ação, 5W2H, e depois você vai atuar na causa raiz. Então, você vai buscar as causas raiz, possíveis causas raiz que podem ter, né, feito com que esse problema ocorresse, né? Que acabou o revestimento, esse mão de obra está ociosa. Beleza, pessoal? Tamo aí 10 para as 10. Terminei em cima. A gente começou uns minutinhos atrasados, né? Tentei trazer aí o máximo de coisa possível naquela intenção lá do início que eu trouxe para vocês. Quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma insegurança de realmente começar a nossa vida profissional, né, a nossa carreira profissional, porque a gente tem essa noção, né, a gente tem a base para ser várias coisas dentro da engenharia, dentro da arquitetura, mas a gente não é especialista. Então a gente tem que buscar uma residência, vamos dizer assim, em cada coisa daquilo que a gente quer atuar, para poder perdendo essas inseguranças. E a minha intenção com o canal, com as páginas, domine a sua obra, é justamente essa. Então, se vocês gostaram da palestra de hoje, do mini curso de hoje, me sigam lá nas redes sociais, tá? Eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu tô no Telegram, eu tô no YouTube e eu respondo as perguntas de todo mundo que vem falar comigo, tá? Então, se você tiver insegurança, se você tiver dúvida de alguma coisa, se você tá vivenciando algo dentro do estágio, não sabe como conferir isso, não sabe como isso funciona, não sabe como garantir a qualidade desse pedaço na sua obra, não hesite em vir conversar comigo. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, só perguntar aí no chat, eu tô aqui disponível para vocês, ok?